Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 404. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu nesse dia de aniversário do Coringão, né, Ana? 114 anos. Exatamente, 114 anos de muita história, muita tradição, muita alegria para nós, né? Sofrimento também, né? Sofrimento esse ano, mas... Esse ano só, Ana. Também. Esse ano só, Ana. Esse ano. Não, sempre esse tem ano um tá pior, mas esse ano tá pior. Ano passado a gente não tá perigando de cair. Eu acho que tá pior esse ano, sem dúvida. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bom, então, nessa semana dos 114 anos, os resultados foram 2-1 nas duas partidas. A primeira contra o Juventude, fora de casa, pela Copa do Brasil. E essa segunda hoje, agora, acabou de acabar o jogo, 2-1 contra o Flamengo pelo Brasileiro. O Corinthians atualmente está com 25 pontos em 25 jogos, fazendo aquele aproveitamento de 33%, um aproveitamento bem fraco. Pela pontuação, momentaneamente, estamos em 16º, né? Tá acontecendo um jogo do Fluminense agora, já não estamos mais. Tá ganhando, o Fluminense tá ganhando já. Tá ganhando. Estamos gravando, o jogo tá acontecendo, de repente óbvio, até... né? De repente, depender de timeco. Depende do nosso timeco, né, inclusive. É outra história. Enfim, mas de qualquer forma, pelo aproveitamento, mesmo antes dessa partida do Fluminense, que, enfim, ainda tá acontecendo, o Corinthians estaria na zona do Z4, né? Estaria na zona do rebaixamento, estaria em 17º lugar pelo aproveitamento de 33%. Né? Pela diferença de jogos, eu venho falando aqui, a gente tem que olhar mais para o aproveitamento do que pela posição da pontuação. Né? A vitória ajudou muito, claro, mas o Corinthians está numa situação perigosa. Como é que você viu o desempenho do time aí, Gibson? Não, hoje deu gosto de ver o time jogar, assim, com todas as limitações, com tudo que a gente sabe. Mas o time entrou pra jogar bola, né? Contra o adversário que é bem mais forte, né? Tudo bem, tá jogando em casa, apoio da torcida. Mas assim, cara, a gente tinha conquistado só 4 vitórias no campeonato, cara. Essa quinta vitória, assim, além de ser aniversário do clube, etc., que tudo isso colabora, cria o clima, né? Dá o espírito pros caras, mas... 45 mil torcedores no estádio. Então, lotação né? Espetacular. E assim, os caras fizeram ainda, o Yuri ainda tentou atrapalhar no final, né? A vitória, mas infelizmente não conseguiu. Então assim, eu espero que daqui pra frente o time jogue todas as partidas do Brasileiro como se fossem essa. Como se fosse uma final de campeonato, né? Porque assim, a gente viu que a bruxa tá solta, cara. O Thales chegou e se machucou outro jogo. Ainda bem que não foi nada sério, voltou nesse, mas já tá de novo lá com o negócio no ombro, sentindo o ombro. Aí o outro vai estrear também hoje lá, 3 minutos de jogo, nem pegou na bola, já sentiu, tá... Aí fica difícil trazer. O Alex Santana também chegou jogando pra caramba, tá lá já ferrado pro resto do ano também. Então assim, a gente contrata reforço pra tentar melhorar o time e o reforço se arrebenta em 3 minutos de jogo. Aí fica difícil, né, cara? E o Palácio? E o Palácio? Não vou nem pra mais antes assim, porque enfim, aí a lista é mais longa. Ainda bem que tivemos momentos inspirados na partida, né? O Garro, que, enfim, mesmo quando ele não tá no melhor jogo dele, cara, ele é um cara acima da média, é um cara que disputa todas as bolas, não desiste de nada, né? E o Romero que entrou, nem pegou na bola e meteu o gol. Enfim. Mas assim, verdade seja dita, não foi só o gol, cara. O Romero foi um leão o resto da partida inteira. Tava lá na zaga tirando bola de cabeça, disputando o cara assim. Como eu falei, dentro das limitações que a gente sabe que esses jogadores têm, o time jogou hoje, e jogou com vontade, né? Jogou a Vera, assim, tipo, como se fosse final de campeonato. E é isso que tem que fazer daqui até o final do ano. Se fizer isso, com todas as limitações desse time, dá pra sair desse buraco que a gente tá. Mas tem que jogar todas as partidas com essa intensidade. Não dá pra entrar com o pé mole não, porque senão a vida fica complicada. Todo jogo tem que ser assim, com intensidade, com vontade e, claro, organização também, né, Ana? Como é que você viu essa partida do Brasileiro? Eu concordo muito com o Gibson, eu já falava que enquanto não vier de dentro, eles quererem jogar, não adianta a gente falar, agora vai virar, não vai virar. Não. Eles têm que querer, eles têm que mostrar isso pra gente.
Nunca faltou apoio da torcida. Não teve nenhum jogo na Neoquímica Arena ou fora da Neoquímica Arena que não tivesse torcida apoiando. Eles que não mostravam essa vontade, né? Por mais organização, a gente falava aqui, tem que jogar no 3-5-2, porque no 3-5-2 a gente vai melhor. Mesmo assim, a gente via que faltava ali alguma coisa. E para mim, faltava uma vontade maior de vencer. E, logicamente, que faltava acertar a bola dentro do gol, né? Hoje acertamos 3, um estava impedido, mas faltava colocar a bola para dentro. Você vê que o Romero hoje não precisou mais de que 1 minuto para colocar a bola para dentro. Graças a Deus a bola caiu no pé do Romero e não no pé do Yuri Alberto, porque senão era mais um desperdiçado aí, né? Então faltava vontade. E eu acho que hoje o Corinthians conseguiu se superar, mas eu ainda tenho um pouco de medo. Uma coisa é você se superar no dia do Corinthians, contra um time grande. Eu quero ver fazer a mesma coisa contra o Atlético Goianiense em casa, contra o Criciúma. É isso que eu quero ver também. Não adianta só hoje, tem que ser um projeto até o final do ano para o Corinthians conseguir sair dessa zona incômoda. E contra times mais fechados, né? Esses adversários que você citou, Exato. Eles vão vir atrás de um pontinho, para eles é demais. E o Corinthians vai ter que se reinventar aí. Não vai ter esse espaço que o Garro teve, por exemplo, muito espaço hoje, né? Isso ele não vai ter em outras partidas, não. E você, Dudu, falando aí da partida de hoje contra os Urubus Cariocas, por favor. Mas hoje foi legal ver a atitude do Corinthians. Atitude que a gente, talvez, se a gente for lembrar aqui, foi jogo contra o Fortaleza, teve uma boa atitude, um outro jogo. A gente vai lembrar de jogos pontuais. O Corinthians precisa ter essa atitude sempre, mas o Corinthians, do mesmo jeito que os Urubus, eles deram espaço pra gente, eu achei que o Corinthians deu bastante espaço pra eles também. Faltou uma ligação melhor assim no meio de campo, uma marcação. O Charles, que nem o pessoal tá falando aqui no chat, hoje jogou, até a gente brincou que ele estreou, mesmo sendo deslocado depois pra direita. Mas foi um Corinthians com cara de Corinthians, com garra, que a gente tava esperando. E torcer para que eles mantenham esse nível nas próximas 13 rodadas, porque continuamos na zona e a gente precisa sair o quanto antes desse incômodo aí desse aproveitamento para poder pensar com mais calma nas partidas e nos adversários que a gente ainda vai enfrentar. Bom, o Vessone, no Blue Sky, né? Ele não está fazendo mais no Twitter também, o Vessone, jornalista Vessone, postou aqui, né? Ele que percebeu essa curiosidade, enfim, dos 11 titulares que começaram a partida hoje, aí incluindo o espanhol, que acabou saindo, né? 6 desses 11 jogadores chegaram nessa janela, né? E que estavam no ano passado, apenas 2 estavam no ano passado, né? O Fagner e o Bidu. Enfim, então o Corinthians muito modificado e como essa janela no meio do ano tem sido importante pro Corinthians e foi importante hoje, né? Vários jogadores em campo. E essa foi a primeira vez também, o Estatísticas Corinthians, que pescou essa, foi a primeira vez que o Ramon Dias ganhou do Tite. Ele já tinha jogado outras 5 vezes, esse foi o 6º jogo, né? E ele tem 4 derrotas, 1 empate e agora uma vitória contra o Tite, que foi na Neoquímica Arena e passou completamente desapercebido, né? Pelo que eu entendi, dia de aniversário do Coringão, festa, e o treinador mais vitorioso da história do clube ignorado completamente. Muito pela atitude do Tite mesmo, né? Recentemente, com o Corinthians, né? Recusando convites para treinar, e muito também pela situação do clube, enfim, que tem lutando aí para sair desse Z4, e não dá para fazer homenagem ou pensar em qualquer outra coisa a não ser em ganhar a partida de qualquer maneira, né? Talvez ele até tenha ficado feliz assim para não ser constrangido seja com homenagens ou xingamentos, né? A pior coisa para uma pessoa é ser ignorado. Quando você é xingado, significa que a outra pessoa se importa. Quando você passa ignorado, significa que a torcida já não se importa mais com ele. Bom, vamos ler os comentários aqui. O Luiz Henrique aqui comentou, falando que a Gaviões teve a aprovação da Caixa para o projeto de uma vaquinha para a quitação da arena. Segundo ele, a própria Gaviões acabou de postar no Instagram aqui isso. Vamos ver como é que vai ser essa história também, enfim, precisa saber detalhes de como seria essa vaquinha, enfim, quem vai administrar esse dinheiro, que isso é uma questão, acho que das mais importantes a respeito dessa vaquinha da Gaviões, né? Então, Gui, ó, eu posso te falar que eu acompanhei meio de perto quando eles estavam fazendo as tratativas disso. Pelo que eu entendi na época, assim, a Caixa vai disponibilizar um Pix
administrado diretamente pela Caixa. Esse grana não passa pelo Corinthians, não passa por ninguém. Vai direto pra Caixa Econômica Federal. É, tipo, ligação direta. Acho que alguns detalhes precisam ser mais bem explicados. E, enfim, se isso for real, enfim, não tenho motivo para duvidar do Luiz Henrique, nem do Gibson, nem da Gaviões que está falando isso, mas devem ser divulgados mais detalhes aí nessa semana e a gente traz um pouco mais de detalhes sobre isso tudo na semana que vem, né? E o Romero, hein? O Romero, quantos segundos ele demorou para marcar um gol? Vocês pegaram isso? 50 e poucos segundos ele entrou e já marcou o gol. Primeiro toque na bola dele. Eu achei que o Garro estava passando para outro jogador, mas enfim, sobrou para o Romero e ele guardou. Ainda bem. O que você pode falar do paraguaio aí? Acho que são quantos gols na Arena Corinthians? 34 gols agora, é isso? Não sei de cor, mas foi Deus ali, porque ele tava passando pro Yuri Alberto mesmo. A bola desviou e veio parar no pé do Romero. Uma coisa de Deus, realmente. E assim, o Romero, ele não é um craque, a gente já falou sobre ele aqui. Mas, quando precisa, pelo menos ele aparece, ele se esforça. Hoje, por exemplo, ele entrou bem. Na quinta-feira ele jogou mal pra caramba. Isso acontece com todo jogador. Mas ele aparece nos momentos que a gente mais precisa. O ano passado, muito do que o Gibson falou, o ano passado a gente não brigou pra cair. Muito que nós não brigamos pra cair foi por causa dos gols do Romero. E você, Dudu? Tá gostando? Gosta do paraguaio? O contrato dele acho que tá pra terminar também, né? Agora no final do ano. O contrato dele termina agora no final do ano. Ele se entrega, é um pouco do que a Ana falou, né? Ele se dedica, ele se mata em campo. Mas o Romero teve a estrela de fazer o gol da vitória. Depois, no final do jogo, lá conseguiu vários escanteios. Enfim, né? Fazendo aquela parada lá, deixando o tempo passar. Importante que ele nos ajudou bastante no final do ano passado e que ele possa nos ajudar ainda mais nesse final de ano agora aí, porque vai ser bacana. Ele tá merecendo isso. E você, Gibson, renovaria ou não com o Romero? Eu renovaria, pra mim o Ana definiu bem, assim, ele é um excelente jogador pra completar o elenco, né? E tem maneira de fazer gol em jogo importante, né? Porque tem cara, tipo, o Roberto que faz gol em jogo que não vale nada, né? Faz 3 gols em jogo que não vale nada, aí depois desaparece. E o Romero, assim, com as limitações dele, enfim, mas ele não economiza pé em campo, cara. Ele é um jogador inteligente e, além de tudo isso, ele já entendeu o que é ser Corinthians, né? O que, aliás, vale apenas fazer uma menção ao Thales cantando com a torcida hoje, que, cara, é isso que a gente quer ver, cara. É esse comprometimento, essa entrega que a gente quer ver, cara. O cara já fora do campo, lá com o gelinho no ombro e cantando com a torcida. Bicho, tem que entrar no clima, cara. Se o time entrar no clima, a gente sai desse buraco, né? Mas todo mundo tem que entrar junto, né? Não dá pra 2, 3 entrar e o resto ficar ali panguando, que nem o Yuri. Então, assim, tá na hora de jogar com 11 que estão vibrando com a camisa do clube. É bom dizer que o Yuri começou o jogo no banco, né? O espanhol começou o jogo, mas ali... A gente não tem sossego, né, bicho? É foda. Eu brinquei no começo da partida, eu falei, finalmente vou começar com 11 jogadores em campo. 3 minutos depois, pronto, estão com 10 de novo. Já tava com 10 de novo. O espanhol que veio de um período de inatividade, né? Ele tava de férias, tá voltando, enfim. Ninguém falou mais nada da contusão dele, né? Vocês têm alguma informação? Ninguém falou mais nada dele, mas ele tava no banco ali, tranquilo, não tava no vestiário, fazendo exames nem nada, então imagino que não seja nada sério com o espanhol. O Emiliano falou que não conseguiu ainda avaliar, que é muito cedo. Que vão reavaliar durante a semana, mas que pode ser só uma contratura muscular ali, que não seja uma lesão muito grave. Ele já postou comemorando a vitória do Corinthians, mas não dá pra saber. Bom, e a gente teve também a Copa do Brasil, né, no meio da semana, que perdemos ali, estávamos perdendo de 2-0 e o Gustavo Henrique no final, ali já era nos descontos, né, da partida, fez o gol. Saímos com 2-1, 2-0 era um placar mais difícil de reverter, 2-1, uma vitória simples do Corinthians aqui na Neoquímica Arena, levaria para penalidades, né? A Copa do Brasil... Gibson, só pra garantir, você não vai falar mais nada da Copa do Brasil mesmo? Posso passar pros outros? Não, pode passar. E aí, Dudu, como é que você viu essa partida então pela Copa do Brasil? Perdemos de novo pro Juventude. Estamos virando freguês, né? 3 jogos esse ano, 2 derrotas e um empate com 2 a mais. Foi uma partida catastrófica do Corinthians na quinta-feira. Pro Corinthians jogar mal, ele tinha que melhorar bastante. Tomamos um gol de churrasco, um gol bobo, besta, esquisito, né? Do mesmo jeito que o Corinthians adora tomar golaço, o Corinthians toma uns gols esquisitos. E depois que tomou o gol, o Corinthians... aconteceu o que sempre acontece, ficou mais perdido em campo, mais
nervoso, começou a errar muito mais passe. E era questão de tempo da gente tomar o segundo. Acabamos tomando o segundo gol. Pra mim, o 2-0 já estava decretada a classificação do Juventude. E o Corinthians acabou achando num escanteio com o Gustavo Henrique um 2-1 que dá uma esperança. Mas no fundo a gente sabe que o jogo da volta, eu vou me antecipar aqui, que vai pros pênaltis. O Corinthians só passa nos pênaltis, sabe? Então a gente já sabe que vai pros pênaltis. A questão era saber como que ia ser. Mas o Corinthians jogou muito mal. Foi uma partida muito fraca tecnicamente, sabe? Parecia que ninguém estava interessado na competição. Querem tanto passar, mas não estavam interessados na partida. E para nossa sorte, 2-1 ficou no lucro. E você, Ana, como é que viu o jogo? O Ramon trouxe uma escalação um pouco alternativa ali, com jogadores que não vem ganhando a titularidade, né? O Coronado foi um deles, enfim, o Garro entrou só no segundo tempo. Começou no esquema também de 4-3-3, enfim, como é que você viu o jogo aí do Corinthians na Copa do Brasil? Foi um jogo horroroso, como o Dudu falou mesmo. O Corinthians não jogou bem. Os três do ataque ali, Pedro Henrique, Romero e Yuri Alberto, se tivesse cones ali, daria na mesma. Né? O Coronado ainda não está no ritmo que é o Campeonato Brasileiro. Você vê que existem vários ritmos. O cara que veio da Premier League, quando chega aqui, chega correndo absurdo, porque o ritmo da Premier League é muito maior do que o nosso, e o Coronado não consegue chegar no ritmo do futebol brasileiro, ele não consegue. Sabia-se quando trouxe um jogador que ficou anos na Arábia que isso ia acontecer. Não estou culpando a derrota dele, a única coisa que eu quero frisar é que jogou mal, mas ao mesmo tempo o gol foi impedimento. Então o certo seria 1-1, porque futebol é bola na rede. Se o Juventude merecia a vitória ou não é problema do Corinthians. É um jogo que nós somos garfados. E ponto. Bom, eu não concordo tanto assim com a Ana com relação ao segundo gol, mas o fato é que o Corinthians, o Dudu falou isso, né? Jogou a terceira partida esse ano contra o Juventude, em todas o Corinthians começou perdendo. A gente não conseguiu ficar na frente deles nenhuma vez. Mas enfim, o Estatísticas Corinthians lá também trouxe essa outra estatística. Na Copa do Brasil, depois de perder por 1 gol de diferença fora de casa a primeira partida, isso já aconteceu 9 vezes. O Corinthians conseguiu reverter em 7 oportunidades. Não reverteu em 2. Aí não interessa se foi para penal e depois se classificou ou se foi no tempo normal que se classificou, né? Mas o Corinthians conseguiu reverter em 89 contra o Sampaio Corrêa, contra o Botafogo em 2008, o Atlético Paranaense em 2009, Luverdense em 2013, Bragantino 2014, Chapecoense 2019 e contra o América Mineiro em 2023. Nos últimos 11 confrontos que o Corinthians fez de mata-mata, decidindo em casa, o Corinthians saiu classificado. Nas últimas 11 vezes que decidiu em casa, saiu classificado. Pra gente ir atrás da última vez que o Corinthians não levou, decidindo em casa, um confronto aí de mata-mata, vai para 2018, contra o Cruzeiro, na final da Copa do Brasil. Aí tá aí algumas estatísticas aí pro jogo da volta contra o Juventude, que vai ser a nossa próxima partida, mas não vai ser agora, né? Tem agora a data FIFA, e esse jogo tá marcado pro dia... Tá marcado aqui... Dia 11 às 9 da noite. Boa, dia 11 às 9 da noite. Então o Corinthians vai ter aí uma semana e pouquinho aí para treinar, praticar bastante o excelente futebol que está jogando, para ver se consegue alguma coisa melhor aí na Copa do Brasil e, claro, na próxima partida do Brasileiro, que eu acho que aí acaba sendo até mais importante, já roubando aí a fala do Gibson, que não vai falar nada sobre a Copa do Brasil. Só lembrando, Gui, que a gente teve jogadores como o Félix Torres e o Martínez convocados, como agora é a data FIFA, a Venezuela e o Equador, eles jogam na terça-feira, o Equador joga às 6 horas da tarde na terça, a Venezuela joga às 7 e o Corinthians joga na quarta-feira às 9. Então, a gente não sabe se vai poder contar com esses dois jogadores. São jogadores titulares em suas seleções. Temos peças de reposição, mas enfim, como o elenco tá curto e são peças importantes, a gente precisa esperar para ver a condição deles de jogo. E se não me engano, o Kaká levou amarelo também e não joga a segunda partida contra o Juventude, né? Então na zaga a gente não vai ter nem o Félix, quer dizer, muito provavelmente não vai ter o Félix Torres, né, que vai ter jogado terça-feira,
E o Kaká também não vai estar, vai ter levou o amarelo, vai ser a zaga, então deve ser o Gustavo Henrique e o André Ramalho, enfim, não sei se ele vai colocar mais... O Caetano ainda tá com a gente, né? Tá. Ele pode improvisar E o tem o Ranieri, né? Mas vamos falar dessas estreias, então. Aí essa semana tivemos a estreia dos 2 novos estrangeiros com a camisa do Corinthians. O atacante Héctor Hernandes, que jogou mais os 45 do primeiro jogo lá contra o Juventude. Hoje ia começando como titular e se machucou logo em seguida. E o José Martínez. O que você achou dos minutos desses 2 jogadores? O Martínez mostrou um pouco mais, né? Pode jogar um pouco mais do seu futebol em campo, né? Eu gostei muito do José Martínez. Para mim é um jogador muito voluntarioso. É um jogador que faz a falta quando tem que fazer. Concordo contigo, talvez tenha sido pênalti hoje. Eu ainda não consegui ver uma imagem categórica que mostre dentro da área que a bola bateu no braço e não primeiro nas costas, depois no braço. Mas para mim, ele fez uma boa partida hoje. Bateu quando tinha que bater, mostrou voluntariedade quando tinha que mostrar voluntariedade, porque a falta faz parte do futebol. Não adianta a gente falar, não quero ganhar troféu fair play, eu quero ganhar título, eu quero classificar. Não quero fair play. Fair play guarda no armário. Eu quero jogador que chegue, que faça, que mostre voluntariedade, que mostre que aqui você não vai passar. Então, para mim, ele mostrou isso nos 2 jogos, um pouco se adaptando mais no jogo de quinta, acho que ele estava chegando, mas hoje, para mim, dominou ali o meio de campo e eu acho que ele merece, sim, a chance de ser titular. Para mim, ele está jogando melhor do que o Ranieri vem jogando e melhor do que o Charles e o Rian. Então, para mim, seria Rian e José Martínez nesse momento que não temos nenhum outro volante disponível. E você, Gibson, gostou do Martínez? Quer falar do atacante também, o Hernandes? Não deu pra ver grande coisa, né? Enfim, vamos aguardar se ele voltar e jogar um pouco mais de bola pra gente falar mais sobre ele. Agora, o Martínez, cara, ele fez uma partida muito boa. Assim, ele só vacilou no lance do pênalti, né? E é um vacilo meio primário, porque assim, cara, hoje em dia o cara não pode pular com o braço aberto na área, cara. Sabe, tipo, isso é treino, sabe? Não faça isso nunca, em hipótese alguma. Mas assim, tipo, ele botou uma pressão num jogo que, pô, já tá pressionado pra caralho, precisa do resultado, contra um time mais forte, dia do aniversário do clube, então, pô, tem que fazer um resultado, é legal fazer o resultado. Não precisava ter feito aquele pênalti, cara. A nossa vida teria sido bem mais simples sem aquele pênalti. Fora isso, assim, pô, o resto da partida ele disputou todas as bolas, e não tinha bola perdida pra ele, né? Então, nesse sentido, eu concordo com a Ana, assim, pra mim a volância ali agora é ele e o Rian. E você, Dudu, gostou do venezuelano, que acho que foi contratado porque o Alex Santana machucou, né? E tá fora até mais um mês aí, um mês e pouco. Senão, talvez nem tivesse sido contratado, né? Que tava jogando bem também o Santana. No meu ponto de vista, eles têm características diferentes, né? Pra mim, os 2 jogariam juntos. O Martínez e o Alex Santana jogariam juntos no meio do Corinthians. Mas como o Alex Santana machucou, a gente até trouxe um pouco de informação aqui do Martínez, ele é mais brigador, mais pegador, entra mais forte. Como você falou, gosta de levar amarelo, levou amarelo nas 2 partidas. Levou amarelo nas 2 partidas. Eu até acho que hoje ele começou a exagerar um pouco. Ele fez algumas outras faltas que ele poderia tomar um segundo amarelo se fosse um juiz um pouco mais rigoroso. Mas o Martínez agradou bastante. Acredito que ele saiu pelo amarelo. Pareceu lá meio cansado. Tava cansado, óbvio, mas eu acredito que ele saiu pelo amarelo. Vai ser um jogador importante pra gente. Pesa contra, né, essas convocações, que pode ser que tire ele de um ou outro jogo, mais as questões do amarelo. Mas é um jogador bem brigador. Concordo com o que a Ana falou também. Acredito que hoje no elenco teria que ser ele e o Rian, porque o Rian fica mais à frente da zaga, dá uma força mais defensiva. Hoje ele e o Charles, eles saíram muito pro jogo. Mas foi muito bom os 2 jogos dele. Hoje até acho que mais do que na quinta-feira. E sobre o espanhol, ótimo. Eu acho que ele já fez mais que o Pedro Raul, mas vamos esperar mais um pouquinho pra gente torcer melhor pra ele aí. Ele se machucou e já fez mais que o Pedro. Enfim, o Martínez tá, como vocês falaram, enfim, jogou bem essa partida. Parece ser o novo titular do meio campo. Uma pena, não estará no próximo jogo, ou provavelmente se estiver, vai jogar menos tempo, né? Porque vai servir a seleção. O Hernandes,
Espero que esteja de volta o Héctor Hernández, né, já na próxima partida, que possa mostrar um pouco mais. Ele que é espanhol, né, e é o terceiro espanhol que joga com a camisa do Corinthians, né? Nos anos 60 nós tivemos um atacante que o nome dele, o apelido dele era justamente espanhol, né? O nome era José Armando, jogou 38 partidas com o Coringão. E lá em 1912 a gente teve o zagueiro Casemiro. José Armando. José, Obrigado, gente. E lá em 1912 nós tivemos o zagueiro Casemiro, que eu comentei aqui recentemente, 94 partidas, ele está entre os 10 jogadores estrangeiros que mais vestiram a camisa do Coringão, né? Vamos torcer pro Héctor Hernández começar aí a história dele de fato e de verdade, de repente com um golzinho, né? Um passe para gol, alguma coisa aí. Os 45 minutos que ele fez contra o Juventude eu achei bem interessante. Ele faz os outros jogadores jogarem mais e tal. Até as chances que o Yuri Alberto perdeu naquela partida foram muito pela movimentação do espanhol, né? Torcer pra ele não ser convocado depois também, né, Gui? Começa a fazer uns gols pela cabeça do Corinthians, o cara vai pra seleção. E Ana, e as meninas, as brabas? Como foram as brabas essa semana? Essa semana, vamos falar de hoje, né? Tipo o que aconteceu com o masculino, né? No meio de semana o Corinthians jogou as quartas de final contra o Bragantino, né? Foi um jogo enfadonho, foi um jogo parecido com o masculino, foi um jogo que foi 1-0, assim, mas não representava o time feminino do Corinthians. 1-0 a favor. 1-0 a favor. Então não parece com o time masculino. Tem isso, mas é que o jogo parecia do time masculino, porque não acertava 2 passes, não conseguia jogar. E o próprio técnico deu entrevista de que elas estavam muito cansadas, muitas delas vieram da Olimpíada machucada, das 6 que vieram da Olimpíada, nós temos 3 só jogando, né? E assim, parecia que nós estávamos indo para um buraco, né? Pelo nível das brabas, né? Mas hoje, né? Graças a Deus o jogo foi hoje, porque hoje parece um dia de sorte. O Corinthians pegou o time de verde, né, fora de casa, em Jundiaí, um calor extenuante, né, tava muito calor, muito seco. O Corinthians começou bem o primeiro tempo, parecia que era aquele Corinthians de novo, jogou 25 minutos muito bem, bola na trave, gol impedido, e de repente o Corinthians desandou de novo. E infelizmente, né, infelizmente para nós, o time de verde, ele tem medo de jogar contra o Corinthians feminino. Eles fizeram 1-0 e pararam de jogar. Elas simplesmente pararam de jogar. E aí, de tanto martelar, o Corinthians fez 1-1. E aí deram mais 10 minutos de acréscimo. E quando fez 1-1, falou, agora nós vamos embora. E fez 2-1, fez 3-1, os dois nos acréscimos. Os 2 últimos gols nos acréscimos. E o Corinthians abre uma vantagem de 3-1 para jogar, infelizmente, no Canindé, porque não vai poder jogar na Neoquímica Arena, porque não vai dar tempo de retirar todas as coisas da NFL. Eu gostaria que o Corinthians jogasse na Neoquímica Arena, eu acho que daria tempo de retirar as coisas da NFL, que nos jogos sexta-noite, domingo, 4 horas da tarde, daria para fazer um jogo com toda a festa, botar as meninas lá para receber todos os louros. E já carimbar mais uma classificação para mais uma final de Campeonato Brasileiro. Porque das entrevistas, a única que falou, calma, tem mais 90 minutos, foi a Vicky Albuquerque. O resto já tava... Mas calma, tem 90 minutos ainda, isso é verdade, né? Não pode também entrar achando lógico. Que já ganhou do mesmo jeito que as 100 Mundial fizeram hoje com o Corinthians, como você narrou aí. Não, 2 gols nos acréscimos ali. Nunca elas ganharam no mata-mata conosco. E aí vem a Diane, que é refúgio do Corinthians, e fala, não, nós podemos fazer isso como já fizemos outras vezes. Não, vocês nunca fizeram outras vezes. Não adianta você falar, vocês não vão fazer e não vão fazer. Se o nosso time masculino também só jogasse nos últimos 10 minutos e fizesse 3 gols, por mim tava tudo certo, cara. O resto da partida pode ficar enrolando, pode fazer o que quiser. O problema é que o masculino não faz isso, né? O feminino vai lá e resolve em 10 minutos da partida. Eu comecei até a me animar. Falei, porra, as brabas já estão dando um exemplo. Quem sabe à tarde a gente vai ter mais um presentinho do masculino. Enfim, acabou dando certo. Enfim, mas já foi bom pra começar o dia com essa vitória das brabas. Merecidamente. Foi importante depois, principalmente, ter tomado aquele 7-2 do Cruzeiro. Ter feito 2 partidas muito ruins contra o Bragantino. Parece que hoje elas
ligaram uma chavinha, voltaram a jogar, né? Não sei se uniram com o técnico, mas foi bem bacana, porque é um placar expressivo, principalmente contra o rival. Também falar que a Duda Sampaio, se eu não me engano, né? Ela renovou o contrato com o Corinthians até 2028. Já é mais um grande reforço aí. Um longo período, se você for ver se tratando do futebol feminino. E aí também, mais uma vez, concordando com a Ana, eu acho que daria tempo para jogar na Neoquímica Arena no domingo. Mas é no Canindé e o mais importante também que vai transmitir em TV aberta o jogo. Então domingo que vem, 4 da tarde, tem o jogo na TV aberta, Corinthians e sem Mundial Feminino, que mostra, que nem a gente já vem falando aqui, a importância do futebol feminino. Muito também por causa do Corinthians. E aí fazendo um paralelo, para não citar o nome, mas muito bacana que esse campeonato brasileiro é o campeonato paulista, né? O campeão, a gente espera que seja o Corinthians, mas é um campeonato paulista. Isso mostra a força também que o Corinthians fez com que os nossos adversários se reforçassem e quisessem montar times importantes, porque viram que o Corinthians estava ganhando tudo, estava sempre disputando. Então, parabéns pro Corinthians, a gente espera estar nessa final e bem bacana. Pena que não vai ser na Neoquímica Arena, mas o Canindé dá sorte para as bravas também. Enfim, vamos falar do assunto chato dessa semana, do assunto que é a política, né? A política lá do Corinthians. Essa semana, um grupo de conselheiros que se diz apartidários entregaram para o Romeu Tuma, né, o presidente do conselho, um pedido de impeachment do Augusto Melo e começar o processo todo para ver se vai acontecer o impeachment, se a cabeça do Augusto Melo vai cair ou não vai cair. Eu não fiquei decorando todas as fases do processo. Eu roubei um trecho do Ivan Andrade, da live do Ivan Andrade, que explicou muito isso. O Ivan Andrade que trabalhou no Corinthians recentemente, enfim, jornalista. O canal dele no YouTube é muito legal. Quem puder se inscrever, lá se inscreve no nosso canal, se inscreve no canal dele, 12 em Campo. E ele explicou muito bem. Eu roubei o trecho dele. Espero que ele não se importe aqui para explicar o processo que vai acontecer agora com essa papelada, com essa burocracia toda do pedido de impeachment. Vamos escutar o Ivan Andrade. Bom, esse pedido teve assinatura de 90 desses conselheiros e encaminhado para o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo do clube. Bom, e agora, a partir de agora, qual que é o próximo passo? Tá? Após o pedido ser formalizado, né, e precisa no mínimo de 51 assinaturas, e teve 90, o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho, ele encaminha o requerimento para a Comissão de Ética e Disciplina do clube, tá? Num prazo de 5 dias do recebimento. Bom, aí chegou na Comissão de Ética e Disciplina, tem mais 5 dias, esta comissão, para informar o presidente Augusto Melo de que há um processo de destituição do cargo em andamento. E aí o presidente vai ter outros 10 dias para apresentar a sua defesa a esta comissão, incluindo provas, tá? Indicando provas, com depoimentos, enfim. Esgotado o prazo da defesa, tá? Esses 10 dias, a Comissão de Ética emite um parecer, e aí tem mais 10 dias para entregá-lo ao presidente do Conselho Deliberativo, que é o Romeu Tuma Júnior. Feito isso, será marcada uma reunião extraordinária, tá, do Conselho Deliberativo para decidir sobre o encaminhamento desse pedido com base na deliberação ali dos motivos. Após essas deliberações, o Conselho ele abre uma votação para aprovar o impeachment, que acontece de forma secreta. Tá? São cerca de 302 conselheiros e a votação é por maioria simples. Né? E aí, após isso, tá? Após isso, é convocada, 5 dias após isso, é convocada uma Assembleia Geral dos associados para votarem. Isso é a última instância, e os sócios também batem o martelo se vão optar pelo impeachment ou não do presidente Augusto Melo, tá? Então, o pleito funciona dessa forma. Depois da votação dos sócios, é a última instância, não tem o que fazer. Bom, neste cenário, o Osmar Stabile, que é o primeiro vice-presidente do clube, assumiria o cargo, tá? E teria 30 dias para convocar uma eleição indireta, tá, gente? E aí só os conselheiros vitalícios ou com pelo menos 2 mandatos podem votar. Tá aí o Ivan Andrade explicando pra gente como é que é esse processo todo do impeachment. Obrigado, Ivan Andrade. Desculpa
ter roubado o trecho aí da sua live. Espero que você não se importe. A base desse pedido de impeachment tá o caso do ex-patrocinador do Corinthians, né? O da Vai de Bet. Enfim, não sei para onde vai dar isso, porque até agora a parte policial desse caso não foi concluída e até agora não se apontaram provas de que existe uma questão ali com o Augusto Melo ou com algum dos seus comandados ali mais próximos, enfim, levando dinheiro por fora com esse patrocinador do Coringão. Como é que você tá vendo isso tudo aí, Gibson? Comenta pra gente aí essa política do Coringão. Olha, pra mim são duas coisas separadas. Primeiro que, assim, abrir um processo de impeachment nessa altura do campeonato, com o time nessa circunstância, assim, perigando de ser rebaixado, com uma dívida estourada lá em cima. Cara, assim, é altamente temerário alguém pedir um processo de impeachment. Seria muito diferente se o cara tivesse nas colunas policiais, é o cabeça, chefe de uma encrenca, e não é. Pelo menos até agora não é, né? Então, assim, tipo, é temerário o timing da coisa, o horário é péssimo, né? Agora, isso de lado, impeachment, tanto no clube quanto qualquer outra circunstância, como no caso do Collor lá em 92, ou da Dilma agora em 16, 17, não tem nada a ver com... Eu acho engraçado que a senhora tem que apresentar prova, não tem nada a ver com prova, não tem nada a ver... Se tivesse a ver com prova, com provar efetivamente que alguém fez alguma coisa, tem que se esperar o fim do inquérito policial que tá averiguando o que aconteceu. Mas ninguém tá preocupado em esperar o fim do inquérito que vai apontar ali responsáveis, não vai apontar responsáveis. Então, assim, é uma questão política, né? Não tem nada a ver com certo e errado, não tem, assim, é uma turma querendo foder a outra, pra botar em bom português. E vai depender agora do Augusto, tipo, agilizar a base dele, né? Porque assim, se ele não tiver apoio político, ele cai, não tem nada a ver com a verdade, com a mentira, com o que aconteceu. E aí depois pode descobrir que não era bem aquilo, e aí já fez o impeachment, já deu a merda que deu, já desestabilizou ainda mais o clube. Enfim, o horário não é esse, e por enquanto não se tem os dados ainda para um processo de impeachment. Tem que se esperar acabar o processo, né? A investigação policial. Então, assim, soa como um oportunismo barato, né? Sabe aquela coisa? O tubarão sentiu o cheiro de sangue no oceano e vai atacar. O cara tá ali, deu aquela balançada, tá todo mundo caindo em cima, o time no momento que eu falei, pô, vamos derrubar o cara agora, nosso adversário. Mas me parece uma coisa, enfim, bem sórdida e que mostra bem... E essa história de que são 90 conselheiros apartidários, a partidária é meus ovos, né? Então, ainda mais lá no Corinthians a gente sabe que não existe isso. Então, assim, agora, as consequências disso podem ser temerárias pro time. Enfim, vamos aguardar pra ver o desenrolar dessa história, mas que me parece absurda, parece completamente absurda. Olha, Gui, eu me lembrei daquela frase do Tonhão, né, que ele falou que pro Corinthians melhorar, as pessoas que fazem parte do Corinthians, sejam elas jogadores, sejam dirigentes, sejam conselheiros, deveriam pensar mais no Corinthians e não se aproveitar do Corinthians. E eu acho que muitas dessas notícias que acontecem, inclusive esse pedido de impeachment, é para mais essas pessoas aparecerem na mídia, mostrarem, ai, nossa, eu tô aqui, viu? Eu vou ser candidato daqui 3 anos, eu vou ser candidato daqui 2 anos, olha, eu fiz isso. Eu tô tentando fazer o impeachment, eu tentei tirar o presidente antes de cair pra Série B. Para mim é mais questão de querer se aparecer em cima do Corinthians, de usar o nome do Corinthians, usar a massa, usar o dinheiro que o Corinthians tem, do que verdadeiramente tentar melhorar o Corinthians. Eu não estou defendendo o Augusto. Eu não sei se ele é culpado pelo caso da Vai de Bet ou não, porque a polícia não me disse nada ainda. Então, se a gente não sabe se ele é culpado ou não, não era ainda o jeito de, nesse momento, de fazer o impeachment. Se a polícia daqui amanhã falar, olha, nós temos certeza que o Augusto desviou o dinheiro, que o Augusto era o responsável pelo laranja, aí sim eu acho que deveria entrar o impeachment, independente da situação que o Corinthians tivesse, ganhando hoje ou não. Mas para mim me pareceram pessoas que querem se aproveitar, inclusive o presidente do conselho que aceitou o impeachment. E só pra gente lembrar, quer dizer, o Corinthians quando caiu da outra vez, em 2007, né? Também teve um processo de impeachment e tudo mais, mas existe uma diferença muito grande entre aquele processo de impeachment e esse processo de impeachment, que é
O presidente na época, né, o Alberto Dualib, estava no poder do Corinthians naquela época há muitos anos. Estava incrustado ali no poder do Corinthians. Não saía, era uma ditadura. O Corinthians vinha de várias ditaduras, assim, né? Os presidentes se aproximavam do poder e enfiavam as unhas ali na cadeira de presidente e não queriam sair. Uma coisa boa que a Renovação e Transparência fez com o André Sanches lá atrás foi instituir a volta das eleições e proibição de reeleição. Por isso que o André Sanches não foi reeleito, por isso que a cada 3 anos acontece uma eleição no Corinthians. Aconteceu uma reeleição ano passado, esses mesmos conselheiros, esses mesmos sócios decidiram que era o Augusto Melo presidente. Então agora vamos aguentar esse cara aí 3 anos. A não ser, claro, enfim, como todos aqui falaram, apareçam provas mais concretas sobre a culpabilidade dele, nesse caso que até agora não apareceu, né? Fazer besteira, todos eles fizeram, né? E o Augusto vai cair por causa disso? Pode cair, né? Como o Gibson falou, é uma questão muito mais política. Ele que se organize agora, o Augusto Melo, para se salvar aí desse pedido. Enfim, tem uma coisa, né? O Corinthians em 2007, que estava vivendo uma turbulência e tudo mais, caiu, aí todo mundo passou a olhar para o mesmo... Não, vamos fazer o que é melhor para o clube. E aí, durante um bom tempo, fez-se o que era melhor para o clube e a gente conseguiu glórias e tudo mais. Se de repente, a Série B é o que a gente precisa para toda essa confusão parar de perturbar o ambiente e todo mundo olhar para o bem do Corinthians, né? Mas será que precisa cair para acontecer isso? Será que a gente não pode fazer isso de uma maneira mais tranquila? Mudando completamente de assunto, nessa sexta-feira vai ter o jogo lá da NFL, a Ana comentou quando falou das Brabas, né, que vai impedir a partida do futebol feminino na Neoquímica Arena. Vai ser nessa sexta-feira o primeiro jogo aí da Liga Americana de futebol americano, né? O primeiro jogo abaixo da linha do Equador vai ser aqui no nosso estádio, na Neoquímica Arena. O Philadelphia Eagles já anunciou que vai jogar com uniforme preto e branco. E o Green Bay Packers vai jogar com um uniforme verde e amarelo, aí puxando aí um Brasil e Corinthians, Dudu, é isso mesmo? Olha, na atual circunstância, se jogar Corinthians contra o Brasil, todo mundo vai torcer pro Corinthians. Mas, brincadeiras à parte, eu acompanho, né, o pessoal aqui sabe, o Gui sabe, eu acompanho bastante a NFL. Entre os dois times, eu gosto muito mais do Green Bay Packers, embora eu torça pro Seahawks. Vai ser um bom jogo, acho que tem tudo para ser um espetáculo, tem tudo para ser um exemplo, tem tudo para ser um grande jogo, tem tudo para ser muito bacana. Lembrando que os jogos, né, eles fazem 2 a 3 jogos de pré-temporada, acabaram, essa semana começa, é um jogo que já tá valendo, então, pro campeonato, a pontuação. Não é amistoso, não é nada disso, é jogo pra valer da Liga Americana. Não é amistoso, é jogo já de campeonato valendo. Eles são da mesma conferência, tem que ser da mesma conferência quando trazem para outro país fora dos Estados Unidos. E tem tudo para ser um barato, acho que vai ser muito legal, já é histórico, vai ser um jogo demorado, vai ter um show do intervalo. Mas vai ser muito divertido, vai ser bacana, quem puder assista, quem for se divirta. Os americanos sabem fazer festa, é o principal esporte para eles lá, vai ser muito legal. E que todos possam desfrutar, curtir bastante essa partida na Neoquímica Arena e torcer para que as próximas sejam aqui também. E Ana, 2 times aqui de futebol americano no Brasil. Se você tivesse que indicar um jogador do Coringão para eles levarem embora, qual é a sua dica pro Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers aí? Olha, eu conheço pouco de futebol americano, mas eles têm um jogador lá, né, que ele entra só pra chutar a bola lá em cima, né? O kicker. Então, pronto. Já tem o Yuri Alberto. Yuri Alberto, você acha que ele ia se dar bem lá? Só tem que chutar fora do gol, né? Tem que chutar lá em cima. Só entra pra bater uma bolinha, outra. Eu acho que seria uma boa saída pro Yuri Alberto. Quem sabe ele tá no esporte errado, né? E você, Gibson? Que jogador você indica aí pros times americanos? Eu mandaria primeiro Pedro Raul. Pedro Raul primeiro. O Yuri Alberto de vez em quando ainda faz algum. Pedro Raul não faz nunca nada. Né? Então, que o Pedro Raul nem chutar longe ele chuta, né? Então, mas deixa os americanos descobrir isso lá. Eles vão achar, brasileiro sabe chutar a bola. Esse aqui sabe chutar pra cá, atacante, mano, atacante. Né? O trabalho dele é fazer gol. Monta lá um DVD daquele de 2 minutos, que é o que deve dar pra
fazer com a soma dos gols dele, enfim, né? E manda pros americanos e fala, leva aí. A gente ajuda, a gente paga a passagem. Lembrando que agora a gente entrega a idade, né? O Ademar, que jogou no São Caetano, tempos áureos do São Caetano, saiu do futebol e foi ser kicker lá. Depois vocês, quem não conhece, pesquisem e procurem, mas foi divertido. Na época chamou muito a atenção. E também o São Caetano na época tinha um bom time, né? Mas não deu certo o Ademar, né? Não deu certo, mas foi engraçado ver essa mudança, né? Mas tem o kicker brasileiro ainda tá jogando Caio no Cruz. Chicago Bears. É isso? Isso. Se ele não trocou de time, ele tá lá ainda. Bom, então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 404, mas não sem antes o Gibson lembrar as nossas redes sociais com novidades, né, Gibson? Com novidades. Olha lá. Olha lá. Né? Então, estamos aqui no YouTube, temos também o Instagram, o Facebook, o Twitter, para quem quiser se arriscar nas VPN, tá lá, a gente não tá atualizando, porque obviamente caiu aqui, mas temos agora o Blue Sky. Blue tá, Sky. Irmandade Corintiana lá também, Irmandade né, Gui? Tá tudo Timão, igualzinho. porque também não podia ter segredo. Porra, os caras estão de sacanagem. Então, bicho, olha lá, o Blue Sky copiando a idiotice do Twitter, né? Então é Irmandade Timão, só pra eu ter que falar um diferente aqui. Mas fora isso, temos o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok, todas as outras redes, Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo, só então no Blue Sky, que é Irmandade Timão. E Ana, o pessoal que tá nos acompanhando, vai poder acompanhar a nossa live de novo domingo que vem? Domingo que vem, às 7 da noite, né? Domingo que vem não tem jogo do masculino, mas podemos comentar o jogo do feminino, né? Espero que com mais uma classificação para mais uma final do Campeonato Brasileiro. E a gente já vai projetar a semana ali. O que a gente espera do Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, e o Gibson só do Campeonato Brasileiro. É isso então, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Espero vocês na semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Que bom que é ganhar uma partida, meus amigos. Que bom que é ganhar uma partida. Até que enfim.